E aí, seus parodianos, tudo tranquilo? Mais um vídeo pra você aqui no canal Paródia Gospel, a fábrica de vídeos. Já que a Globo quer falar sobre a Lei Rouanet, então vamos trazer aqui nesse vídeo a Lei Rouanet. Confere aí. Fala agora da cultura brasileira no papel de coadjuvante. O ex-secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula, sugeriu usar mais de R$1 bilhão da Lei Rouanet para projetos que estimulassem a compra de armas por cidadãos comuns. Assunto aqui para nossa repórter Carla Lucena, que está ao vivo em Brasília. Carla, explica para a gente isso, por favor. Boa noite e bem-vinda. Olá, Trali, muito obrigada, boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui ao vivo na Globo News. Pois é, a gente teve aí essa fala que inclusive foi publicada na agência pública do então, né, na época ele ainda era secretário de Incentivo e Fomento à Cultura, ele que era André Porciúncula, responsável então pela Lei Rouanet, que justamente é aquela lei importantíssima para o país, que traz ali recursos importantes para o fomento, para difundir a cultura em todo o país, uma lei que é utilizada bastante por artistas em todo o Brasil. Pequenos artistas, a gente vai manter a Lei Rouanet, sim. Lógico que é. O cara que está começando lá, o tocador de viola, o jovem que está começando, a gente tem que ter um apoio, tudo bem, vamos começar. E dar uma força, né? Não é a vida toda, não. Não é milhões, 10 milhões para uma cantora famosa que vive na TV Globo. 600 mil reais para fazer uma show. Não vou falar nome não para ele. E ele participou, Trali, de uma convenção nacional de um grupo chamado ProArmas. Essa convenção, ela foi realizada em 28 de março e foi durante essa convenção que ele então trouxe essas falas. Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Trazer filmes sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade humana. Ele estava ali reunido então com pessoas que, com um grupo, né, que defende o armamento da população brasileira. E ele disse que havia aí essa linha de crédito, né? Ele disse que a gente deixa aqui claro que não é que esse dinheiro ele foi ali usado, mas só supositório. Responsável então pela Lei Rouanet, que justamente é aquela lei importantíssima. Tá fazendo falta, tá fazendo falta. Ele não, por favor, ele não, socorro, por favor. Não, por favor, não. Ele incentivou então que esse grupo procurasse a Lei Rouanet para usar esses recursos e criar ali conteúdos, documentários, utilizar ali do audiovisual, webséries, utilizar todo esse espaço do audiovisual para promover então conteúdo, chamando aí a população para se armar. Os especialistas são unânimes em dizer que o choro é livre. Agora a gente vai ouvir quando ele fala da liberação dessa linha de crédito. 1,2 bilhão de reais estamos lançando agora de linha audiovisual que vocês podem usar para fazer documentário, filmes, webséries, podcasts. Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Trazer filmes sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade humana. Veja, a arma de fogo, eu acho o slogan perfeito, não é uma questão de armas, é uma questão de liberdade. Porque armas de fogo não é para você combater só a criminalidade comum, mais do que isso, é a criminalidade de Estado. E falando aí dessa última fala do então secretário André sobre combater a criminalidade do Estado, ainda durante esse evento, ele fez ali referências indiretas às medidas que foram adotadas por governadores e também prefeitos ao longo da pandemia, promovendo ali o isolamento, pedindo que as pessoas então não saíssem e ficassem em casa. Olha, não só a situação agora, mas para frente, as perspectivas são muito preocupantes, né? Para não ser alarmista, são preocupantes do ponto de vista de inflação, são preocupantes do ponto de vista de crescimento, desemprego. Fique em casa que a economia te vê depois. Chora agora, chora. Nós temos dois problemas, o vírus
e o desemprego. Tem que ser tratado justo e com responsabilidade. Teremos uma crise maior? Poderemos ter. Tem vacina? Não. Tem remédio? Comprovadamente ainda não. Mas temos um outro problema, desemprego. E tem que ser tratado com igual responsabilidade. O vírus e a questão do desemprego. Voltando ao assunto da Lei Rouanet. Aquela Lei Rouanet, que justamente é aquela lei importantíssima para o país, que traz ali recursos importantes para o fomento, para difundir a cultura em todo o país, uma lei que é utilizada bastante por artistas em todo o Brasil. Não existia política pública cultural em âmbito nacional. O que havia era distribuição aleatória de dinheiro. Você pegou lá 13 bilhões de reais, jogou para cima, galinha gorda, oba, quem pegar primeiro pegou. E esse dinheiro ficou super concentrado na mão de 10% dos proponentes. Isso não é política pública cultural. E aí quando a gente chegou e verificou, peraí, vocês distribuíram 13 bilhões de reais e nunca auditaram esse dinheiro? São 20 mil projetos que nunca foram sequer verificados. E quando eu falo de auditoria, não é se o valor que foi pago está de acordo com a nota fiscal, é se o projeto ao menos aconteceu. A coisa é tão escabrosa, tão absurda, que sequer sabemos se esses projetos aconteceram. E ninguém junta um passivo de 13 bilhões de reais, 5 milhões de páginas, 20 mil projetos, aleatoriamente. Então, a primeira coisa que fizemos em termos de gestão é vamos dar um choque de gestão, fazer análise, ter metas, dados, capacidade de definição de políticas e de estratégia, preciso disso. E o nosso primeirozinho olhar já resultou coisas escabrosas, como foi o caso hoje da Fundação Roberto Marinho, Olha só. que pegou 34 milhões de reais para produzir o Museu da Imagem e do Som e não entregou. A gente fez uma vistoria no local, o prédio está em estado calamitoso. As fotos que eu recebi, a foto que minha área técnica retirou, é um absurdo. Então, óbvio, é dinheiro público do contribuinte, é dinheiro do pagador de imposto, e aqui a gente não faz vista grossa às grandes empresas, e reprovamos suas contas, inabilitamos ela por 3 anos e exigimos que ela devolva o dinheiro corrigido, que dá um total de 54 milhões de reais. É só mera auditoria. E isso, obviamente, incomoda muita gente. Por muito tempo se focou muito nos artistas, né? Os artistas são os grandes vilões da Lei Rouanet, eu não considero. O grosso de volume de dinheiro realmente não ficava com os artistas, ficava com as empresas, agentes culturais e as empresas patrocinadoras. Pensei que acabou o desastre, né? Por exemplo, a própria Fundação Roberto Marinho, ao longo dos anos, pegaram 223 milhões de reais em isenção tributária. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Fala pessoal, a gente está aqui nos Estados Unidos, estou com o André Porciúncula, secretário nacional de Fomento e Incentivo à Cultura, do lado aqui Pedri, que é o secretário da parte de audiovisual, ambos trabalham na Secretaria de Cultura, do Mário Frias. Se você coloca dinheiro público e você retira o mercado, você vê que a preocupação ontem na reunião é sempre em volta do que o público quer. Como eu vou atingir o máximo de pessoas, como eu vou agradar o máximo de telespectadores. Isso. E no Brasil se perdeu isso. Você tem uma alta casta de uma elite artística arrogante que acha que é direito sublime dela exercer o seu talento, entre aspas, com dinheiro público, o setor audiovisual, né? Uma vez eu estava saindo do cinema, eu vi o Sniper Americano, e saindo do cinema, eu vi uma pessoa que estava na minha frente andando, né, ainda escuro, na sala de cinema, falando, né, pô, que bacana, né, e no Brasil a gente não tem um exemplo desse. Eu falei, cara, como que no Brasil não tem, cara, os pracinhas, a quantidade de história que deve ter, Segunda Guerra Mundial, Guerra do Paraguai, participação das Forças Armadas em operações das Nações Unidas, Haiti, cara, tem um monte de coisa, sabe, que dá pra você trabalhar, e os americanos fazem muito bem isso. Se você for ver, por exemplo, eu estava vendo outro dia a série Rambo, eu não sei se era o Rambo 1 ou 2, mas é exatamente o problema que eles estavam vivendo aqui do quê? Dos militares que retornaram do Vietnã e não estavam tendo o reconhecimento. Ou seja, o cara foi para uma situação dificílima na vida dele, se estressou, de repente foi ferido, perdeu amigos, etc. E retorna para a casa dele e ele é tido como vilão da história ainda.
Então, o que o Rambo era? O Rambo, ele foi lá para resgatar os reféns, os americanos que ainda estavam lá presos no Vietnã, e um burocrata tenta impedir que isso daí aconteça, se lixando para a vida lá dos 10, 15 soldados americanos. E o Rambo não, o Rambo resgata aquele princípio do cara corajoso, o cara que acredita no que ele pensa. Então o Rambo, ele é torturado, etc., mas ele volta com os reféns militares, e quando ele chega de volta nos Estados Unidos, o que ele faz? Ele metralha toda aquela base burocrata de computadores. O burocrata que deu a ordem para que não fosse resgatado o Rambo, e o Rambo acabou sendo torturado, ele no final, ele com uma cara super constrangida, né? E o Rambo não mata ele por piedade, né? Que o Rambo é sensacional. O que isso daí fica, né? Fica no imaginário das pessoas, pô, cara, olha só, o cara é americano, o cara matou, exatamente. Ele realmente resgatou ali os amigos dele, olha só, a amizade, a camaradagem, é um cara forte, um cara que bateu de frente com os russos, olha só que cara sensacional. E isso daí acaba espelhando a molecada, né? Precisa acontecer o quê? O sucesso comercial, a bilheteria, e eu acho que somente nesse movimento a gente já consegue sanar boa parte desse problema, né? Bota o público para julgar. Exatamente. O público vai julgar as obras de audiovisual no Brasil, né? Não vão ficar reduzidas a festivais de cinemas, ao Beautiful People do audiovisual brasileiro, que hoje não precisa de apoio nenhum, né? Só precisa do dinheiro do Estado e da cota de tela das distribuidoras. Eu como deputado, novamente a visão política aqui. Cara, no Brasil, a esquerda, ela por vezes ela é tão burra que ela não consegue copiar a esquerda internacional e passar mensagens subliminares, né? Em cada série, em cada vídeo, etc. Outra vez eu estava vendo uma série policial e no meio da série tem uma cena de aborto, que não tem nada a ver com nada, mas aquilo ali já vai colocando na tua cabeça que o aborto é normal, porque provavelmente é da agenda ali, da produtora ou do diretor, enfim. E a esquerda no Brasil, a esquerda, ela chega com as 4 patas na tua cara, né? O filme é sobre o Marighella, é um cara que é um terrorista assassino, né? Que ensina e incentiva você a matar policiais e militares, né? Matou policiais, inclusive, e, enfim, já querendo te convencer de que aquilo ali é o bom. Duas séries que a gente teve na Netflix agora, uma sobre a Von Richthofen, e outra sobre a mulher que esquarteja o marido, a Izzy Matsunaga. Então, assim, glamorizando o terror, né? Porque para a esquerda, gente, o que acontece? O Marighella fala isso. Todo criminoso é um revolucionário em potencial. Basta direcionar a violência dele para a revolução. Exatamente! Zé Fini! Zé Fini! Tá na boca do Brasil!